Bom dia, meus irmãos. Que bom estar na casa de Deus nesta manhã. Eu quero ler para vocês um verso da Bíblia para organizar os nossos pensamentos para o que vamos fazer, para o hino que vamos cantar. E diz assim: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Este é um verso de Isaías capítulo 11, e nesse capítulo, ao redor desse verso, há várias colocações, várias descrições a respeito desse monte sagrado. Hoje Deus nos conduz ao monte para o encontro na comunhão, e nós vamos cantar o hino número 501, que fala de uma mansão no monte onde vamos viver um dia. Aguardo o dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar, entre colinas e vales formosos, onde se avista a cidade eterna. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Animais vinhos, sensos do temores, entre crianças a correr e a brincar. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Este é o momento de louvor, de adoração. Eu sei que você tem um pedido muito especial para apresentar a Deus. Você tem uma gratidão ao expressar ao nosso Deus. E nós gostaríamos de convidar você, que tem uma gratidão, que tem um pedido especial para fazer a Deus por uma bênção, por uma intercessão dele na sua vida. Nós gostaríamos de convidá-lo, que viesse até aqui à frente, que nós vamos orar por você e pelo seu pedido ou pela sua gratidão. Estar com Deus em oração, que segurança, que bem nos faz abrir a
descansar nos braços de Jesus, encontrar a paz. Convido você para se colocar de pé para orarmos. Nosso bom Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nós temos uma gratidão imensa no nosso ser. E hoje nós estamos aqui na Tua casa de adoração para apresentar o nosso louvor e a nossa gratidão. Também, ó Deus, nós temos inúmeros motivos, muitos pedidos, muita necessidade nós temos da Tua presença e da Tua interferência na nossa vida. A Tua igreja está de pé, muitos vieram até aqui à frente, apresentar ao Senhor, aqui à frente, a sua gratidão pelas inúmeras bênçãos que o Senhor tem operado, ofertado a cada um. Também, ó Deus, vieram aqui buscar o Teu auxílio. Assim como o professor Zorzin, que perdeu a sua mãe ontem, e hoje está sendo o sepultamento. Nós rogamos uma bênção especial para essa família enlutada, que o Senhor possa confortar o coração de cada um. Também aqui, também muitos outros estão com a mesma necessidade da Tua presença por um familiar querido que foi perdido nessa semana ou hoje. Que o Senhor possa confortar o coração de cada um. Temos também o irmão Adalberto Lescano, que precisa de uma bênção especial para a sua família, para a sua enfermidade. Que o Senhor possa abençoá-lo, como também todos aqueles que estão enfermos, que precisam da recuperação da sua saúde pelo Teu poder e conforme a Tua vontade. Nos negócios, na família, são muitas das nossas necessidades. E entregamos a nossa vida em Tuas mãos, na certeza que o Senhor irá fazer sempre o melhor para nós. Nós oramos e agradecemos, não porque merecemos, mas porque confiamos nos méritos sagrados do Senhor Jesus. Amém. Amém. Onde estão as crianças aqui do segundo culto? Venham, venham rápido. Reverentes, nós estamos na casa de Deus, que alegria! Hoje é sábado. Na nossa Bíblia, nós temos lá no meio da Bíblia, um Salmo, capítulo 24, versos 3 e 4. Nesses versos fala que nós podemos subir a montanha e lá encontrar algo muito especial. Crianças curiosas, crianças que estão com a mão limpa, com o pensamento puro e que podem parar um pouquinho e ouvir. Talvez encontrem algo especial lá no alto da montanha. Alguém aqui já caminhou em algum lugar que tinha também uma pequena subida? Vejam, muitas vezes a gente começa uma caminhada e a gente não sabe como vai ser o final dessa caminhada. Há poucos dias eu caminhei com alguns amigos e nós estávamos indo para um lugar muito bonito, mas no caminho, às vezes, você tem subidas e você tem umas outras maiores. E eu fui ficando cansada, eu disse assim, não, mas eu não posso voltar, porque eu quero chegar naquele lugar bonito e especial. E lá nós vamos encontrar com os nossos amigos e com o amigo maior que é Jesus. Essa caminhada foi aqui na terra. E até tem uma mochila aqui, olha, tem alguns amigos aqui hoje que vão nos ajudar. Às vezes a gente caminha com uma mochila. Se vamos para um lugar mais longe, às vezes a gente vai sem mochila. É bom levar água?
Ah, e eu senti muita sede na caminhada, bebi muita água. A próxima vez eu vou levar 2 garrafinhas de água, não apenas uma. Nós podemos também levar a nossa Bíblia. Já pensou que gostoso de vez em quando você dá uma paradinha na caminhada e lá no alto... Nossa, quantas histórias. Vejam, e lá no alto, você pode de novo parar e ler e encontrar com o nosso amigo Jesus. Vejam, quando nós chegamos lá no final da caminhada, aí a gente vê assim que pode soltar a mochila, não é? Muitas vezes a gente carrega algumas coisas, fica mais pesado e nem precisava levar tudo aquilo. Mas algumas coisas não podem faltar, como a água. Hoje, vocês sabem que hoje o pastor Estina, ele vai continuar a caminhada aqui conosco. Vocês vão continuar aqui hoje e vão, junto com a família de vocês, com a Bíblia aberta, vão estar atentos a tudo que vai acontecer. Levanta a mãozinha aqui. Onde estão as mãos das crianças? Ai, melhor ainda, quando a gente caminha com Jesus. Agora nós vamos voltar em reverência para os nossos lugares e ficar atentos, porque o culto continua. E vai ser muito bom o que nós vamos continuar a ouvir, cantar, louvar e agradecer. Um feliz sábado para todos vocês, crianças. Provai e vede. História de hoje: uma prova na piscina. Eu gostava tanto de nadar que com apenas 3 aninhos eu já frequentava um clube de natação. Agora, com 12 anos, eu fazia parte do grupo de atletas de ponta do Fluminense Futebol Clube do Rio de Janeiro. Eu era conhecida no clube por ser adventista. Não treinava e nem competia no dia de sábado. Claro que isso prejudicava o meu desempenho, mas em primeiro lugar estava a minha fidelidade para com Deus. Há 2 anos, nos transferimos para Recife. Oi, tudo bom? Tudo bom. Posso falar com você? Claro. É que nós estamos chegando do Rio e ela nadava lá e o clube de lá indicou para ela continuar os treinamentos dela aqui. E, na verdade, eu queria saber se tem vaga de manhã. Olha, infelizmente nós não temos treinamento pela manhã. Nossos treinamentos aqui no clube são somente à tarde. Poxa, mas é que como a gente chegou agora no meio do ano, na escola também só tinha vaga de tarde. Como é que eu vou fazer agora para ela continuar treinando? Pelo que eu tô vendo aqui, os tempos dela são muito bons. Esses tempos são dela mesmo? São. Vamos cair na piscina, menina? Nós vamos dar um jeito. Ela vai treinar pela manhã. Graças a Deus. Ô Thaís, onde você pensa que vai chegar não treinando e principalmente não competindo aos sábados, menina? Você é uma atleta promissora, tem condições de competir em outros países, treinar no exterior, chegar numa Olimpíada. Você não acha que vai se arrepender, não, menina? Bem, já que você entrou em questão de glórias, medalhas, vitórias, ir pra longe, a glória desse mundo é passageira. Eu não me importo se vou vencer ou perder. A medalha que eu quero mesmo não virá de mãos humanas, e sim das mãos de Deus. Depois daquele dia, começaram uma série de pressões por parte de alguns pais, diante do fato de eu desfalcar a equipe de natação.
senhora por acaso é a mãe da Thaís? Sou sim. Eu posso conversar um minutinho com a senhora? Posso sentar? Por favor. É o seguinte, é que eu tenho outra filha que faz parte da equipe de revezamento, juntamente com a Thaís. E eu fiquei sabendo que se a prova for dia de sábado, a Thaís não vai poder competir, ou seja, vai prejudicar toda a equipe. Isso é verdade? Isso é verdade. A senhora não está exagerando na educação religiosa de sua filha? Infelizmente, até no dia de sábado, minha mãe ainda recebe telefonemas. Oi, Casey, tudo bom? É Karen. Isso, você me passou uma mensagem, queria falar comigo? É mesmo? Isso, e me diz uma coisa, o que é isso de não treinar no sábado? Mas olha só, Casey, eu vou te falar de novo. A Tatá não treinou no sábado. Quando ela chegou aí, você já... Eu participo de uma classe de adolescentes. Lá, eu me desenvolvo em todos os sentidos. Tenho muitos amigos, canto louvores e sou feliz por participar dos programas da Igreja de Deus. Uma grande bênção de Deus na minha vida foi poder participar da prova do Campeonato Brasileiro na categoria Infantil 1 em Palhoça, Santa Catarina. Nos últimos 50 metros parecia que estava tudo perdido. A poucos metros da chegada, eu consegui superar a que estava em primeiro lugar e venci a prova, com diferença de 19 décimos de segundos. Portugal. O sábado para mim não atrapalha em nada. Ao contrário, ele só me ajuda e me traz alegria. Por causa disso, é possível que eu não tenha futuro na natação, mas terei certeza de que, ao longo da minha carreira, terei pregado o Evangelho através do meu testemunho. Essa é a minha medalha de ouro. Vocês estão bem? Tudo em paz? Bem-vindos todos. Eu vi aí meu amigo pastor Anderson Ferrantino, meu afilhado, bem-vindo. Eu vi também aí o irmão Martins, não sei onde ele está aqui, bem-vindo. Todos vocês são muito bem-vindos. Os que nos seguem pela internet também são bem-vindos.
Isso aqui é a casa de Deus. Deus é o nosso Pai, então essa é a nossa casa, amém? Quero que você encontre aí Evangelho segundo Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 17. A nossa conversa hoje gira em torno do tema Subindo a Montanha, você já viu no boletim. Vou mostrar aqui uns 2 ou 3 montes apenas, para despertar a nossa atenção e a nossa curiosidade para as montanhas. Esse é o Everest, conhecidamente o mais alto do mundo, quase 9.000 metros. É muito alto, né? Tem um outro monte que é bastante alto também, o K2. Este é o mais desejado dos alpinistas, mas também essa montanha é conhecida como a Montanha da Morte. Por quê? Porque enquanto para subir o Everest, a cada 21 alpinistas morre um, para subir o K2, a cada 4 alpinistas morre um. Mesmo assim, eles continuam desafiando a morte, porque parece que o nosso negócio é desafiar a morte. Viver é desafiar a morte, amém? Aqui no Brasil também nós temos algumas montanhas lindas, e eu não vou falar sobre estas montanhas, nem vou falar sobre o Sinai, nem sobre o Horebe, não vou falar sobre o Monte Fuji, que é lindo, um dos cartões postais mais lindos do Japão, lindo demais, mais lindos do Japão. Tive a alegria de fazer um batismo nas águas geladas que descem das neves do Monte Fuji, lá no Japão, foi uma emoção muito grande. Quero falar de um outro monte. Já está com a Bíblia aberta em Mateus 17? Esse monte, do qual nós vamos ler agora, ele não tem nome. Nenhum escritor bíblico registrou o nome desse monte. Sabem por quê? Porque o importante não é o monte, é a pessoa que nos convida para subir o monte, é o Senhor Jesus. Hoje Ele convida você para subir o monte, para glorificar você. Feche os olhos, querido Pai. Estamos com a Bíblia aberta, é a Tua palavra, é o Teu livro. Nós não queremos que os homens falem, queremos ouvir a Tua voz. Portanto, Deus Pai, que o Deus Espírito Santo ilumine nossa mente e coração, e que o Deus Jesus, o Deus da glória, seja exaltado. Pedimos a Tua bondade, o Teu amor e a Tua graça agora, em Cristo, amém. Mateus 17 começa assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos João e Tiago, ou Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Tudo que nós temos de informação sobre o monte é que ele era alto, nada mais. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, e falavam com ele, com Jesus. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e veio do meio da nuvem uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo a voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande temor, de grande medo. 7. E aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém mais viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite de entre os mortos. Vamos parar aqui. O texto começa dando uma informação. 6 dias depois. A Bíblia foi escrita não em capítulos e em versos. Isso, alguns séculos depois de Cristo, grupos de estudiosos dividiram a Bíblia em capítulos e versículos.
Os capítulos são aqueles números grandes e os versículos são os pequenos. Se eu tivesse feito parte do grupo dos maçoretas que fizeram esse trabalho, eu não teria deixado o verso 28, que é o verso último do capítulo 16, separado do capítulo 17. Por quê? Porque o verso 28 do capítulo 16 diz assim: em verdade vos digo, alguns dos que aqui se encontram jamais passarão pela morte sem que antes vejam o Filho do Homem no seu reino, sem que antes vejam o reino de Deus. Jesus fez uma profecia, uma declaração: alguns dos que estão aqui não vão passar pela morte sem antes verem o reino de Deus. Agora veja como ganha um significado o verso 1 do capítulo 17. 6 dias depois, Jesus chamou 3 deles, Pedro, Tiago e João, e os levou a um alto monte e foi transfigurado diante deles. Algumas profecias, elas demoram bastante para se cumprir, mas essa daí se cumpriu rapidinho, 6 dias. É o que nós entendemos. Que monte é esse? Alguns dizem que é o Monte Tabor, um monte que não é muito alto, ele fica próximo do Mar da Galileia, perto também da cidade de Nazaré. Outros dizem que é o Monte Hermon, que fica lá em cima no norte, bem para cima do Mar da Galileia, lá na divisa com a Síria, com o Líbano. Um monte onde neva, de lá sai um dos regos, dos veios de água que formam o Rio Jordão. Mas nós não temos informação de que foi no Tabor ou no Hermon, ninguém sabe onde foi. Mas isso não importa, o que importa é o seguinte: que Jesus teve um dia interessante com os discípulos. Pedro falou que ele era o Filho do Deus vivo, e aí Jesus falou assim: olha, alguns de vocês não vão ver a morte, vocês vão ver o reino de Deus. O reino de Deus, ele é composto de 2 essências. Eu diria, o reino de Deus tem 2 segmentos, é o reino da graça e o reino da glória. Todos nós vivemos no reino da graça, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas nem todos poderão ir para o reino da glória. Dá uma olhada, eram 12 os discípulos, quantos Jesus levou para ver a sua glorificação? 3, não estou fazendo contas, ok? A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Agora, se você quiser, você que está no reino da graça, você poderá estar também no reino da glória, amém? E eu vou ensinar uma coisa para você hoje aqui, e se você esquecer tudo que eu disser, mas se lembrar desta coisa, já está salvo em Jesus. Normalmente nós dizemos assim: antes da glória vem o Calvário, não falamos assim? Antes da coroa vem a cruz, antes das maravilhas vem o sofrimento. É assim ou não é que a gente fala? Eu não quero desmentir essa ideia, porque é assim mesmo. Só que tem uma coisa que ninguém fala. Eu vou dizer para você o seguinte: todos nós temos que passar pelo Getsemane, todos temos que passar, mas só saem vitoriosos do Getsemane quem primeiro subiu o monte da transfiguração com Jesus. Você lembra quem que Jesus levou no Getsemane para orar com ele? Os mesmos 3 que estiveram no monte da transfiguração. Vamos dar uma olhada no texto para comentar algumas coisas com vocês. Muitos dos eventos desta vida, eles estão relacionados a montes, a montanhas. E eu já falei para vocês que o meu primeiro sermão eu preguei no mês de setembro, dia 24 de 1972. Já são quase 44 anos, professor Rodemar. 72. Nesse mesmo ano, naquele mesmo ano, Roberto Carlos, que hoje é chamado de o Rei Roberto Carlos, vocês sabem de quem eu estou falando, ele gravou uma música chamada A Montanha. Vocês não tinham nascido, vocês não sabem o que é isso. Mas a música dizia o seguinte: eu vou seguir uma luz lá no alto, e eu vou ouvir uma voz que me chama, e eu vou subir a montanha e ficar bem mais perto de Deus.
E eu naquele tempo começando a pregar, eu pensava assim, mas de onde que Roberto Carlos e o seu colega Erasmo Carlos, de onde que eles tiraram essa ideia de ouvir uma voz, seguir uma luz, subir a montanha e ficar perto de Deus? Eu não vou discutir a religião deles e nem a religiosidade, mas eles devem ter religião. Mas a religiosidade é maior do que a religião, é mais importante, porque você pode nem ter religião, mas você pode ser uma pessoa religiosa. Ser cristão é muito mais do que ter uma religião. Mas de onde eles tiraram isso? Eles tiraram isso de algum trecho da palavra, porque um dia o Senhor Jesus convidou alguém para subir a montanha. Diante desses 3, ele foi transfigurado, glorificado. Você pode subir a montanha, ficar perto de Deus. Você pode receber a glória de Deus. E se você receber a glória de Deus, você pode passar por qualquer Getsemane. Agora, se não receber a glória de Deus, você não vai conseguir passar pelo Getsemane. Você vai cair. Você vai ficar prostrado no Getsemane. Porque o Getsemane existe, mas ele não é para você ficar lá, porque o lugar de ficar é no Monte de Sião com Jesus, amém? É o Monte Santo de Deus. Bom, foram 6 dias depois dessa profecia, Jesus levou consigo esses 3, os 2 irmãos Tiago e João e mais Pedro, foi transfigurado diante deles. Você já ouviu falar a expressão evangelhos sinóticos? Evangelhos sinóticos é uma expressão que os teólogos usam para falar dos evangelhos segundo Mateus, Marcos e Lucas, excluem João. Por quê? Porque Mateus, Marcos e Lucas, eles têm mais ou menos a mesma linha de raciocínio. Por exemplo, se você pegar Mateus, Marcos e Lucas, eles falam da transfiguração. E nos 3 livros você encontra o seguinte, que um pouquinho antes da transfiguração, Pedro confessou Jesus como sendo o Filho do Deus vivo. Um pouquinho antes da transfiguração, Jesus prometeu que alguns não passariam pela morte sem antes ver o reino de Deus. Os 3 contam as histórias mais ou menos do mesmo jeitinho, ao seu modo. Por isso chamam-se evangelhos sinóticos. Mas e João, que viu a transfiguração? Por que João não relatou a transfiguração? Já parou para pensar? Por que será que João não descreveu os detalhes da transfiguração? Que ele, João, ele tinha muito mais direito e muito mais conhecimento para fazer isto do que Mateus, Marcos e Lucas, que não estiveram no Monte da Transfiguração. Bem, João não faz uma descrição da transfiguração, mas querem ver o que ele fala? Capítulo 1 do livro de João. Eu prometo ler só esse versinho e depois mais um trechinho e depois nós vamos prosseguir. Vê se tem alguma coisa a ver com o Monte da Transfiguração. Preste atenção. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Tem alguma similaridade? Nós vimos a sua glória. Não precisa falar mais nada. O indivíduo vai contar uma história, você diz, não precisa contar, eu estava lá. João não precisa contar a história, ele estava lá. Nós vimos a sua glória. Deus quer que você e eu vejamos a sua glória. E nós precisamos ver a glória de Deus, porque nós vivemos num mundo salpicado de desgraças. Todos os dias acontecem tragédias. O ser humano está destruindo a natureza e parece que a natureza está dando a resposta. Mas Deus, no meio desses momentos difíceis, Ele chama você para subir a montanha. Ele levou junto com Ele 3. João disse assim: nós vimos a sua glória. E Pedro falou alguma coisa? Segunda carta de Pedro, capítulo 1. 2 Pedro 1, capítulo, verso 16. Porque nós não vos demos a conhecer
o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus o Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Amém? Precisa alguma declaração mais? Mateus, Marcos e Lucas descrevem os detalhes da transfiguração. João diz: nós vimos a sua glória. E Pedro diz: a majestade. Mas e Tiago? Tiago falou alguma coisa? Volte umas páginas para trás. Acho que não dá nem 10 páginas. Eu li esta semana 6 vezes essa carta, esse livro de Tiago, porque eu queria descobrir uma coisa. Eu queria saber se Tiago, pelo menos uma palavra, ele falou da transfiguração. Porque na minha cabeça, professor, não entra o camarada está lá em cima do monte, ver Jesus ser transfigurado, ver a presença de Moisés e Elias, ouvir a voz de Deus, e o cara passar a vida inteira e não falar nada. Olha o que Tiago falou, é simples, mas é assim, no ponto, no alvo, na mosca, fratello, como a gente diz. Capítulo 2, verso 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Para aí, não precisa ler o resto. Do que é que Tiago chamou o Senhor Jesus Cristo? Senhor da glória. De onde veio isso? Daquele dia, do anoitecer daquele dia, quando eles estiveram no monte com Jesus. Se você um dia entender isso e subir a montanha com Jesus, ninguém vai precisar dizer para você ser um missionário, porque você vai contar para os outros de uma maneira ou de outra. É gostoso falar daquilo que nós cremos, daquilo que nós ensinamos. Vamos para frente? Vamos dar uma olhadinha mais no capítulo 17 de Mateus. Volte lá, por favor. E antes de nós pousarmos os olhos de novo ali, eu vou dizer o seguinte: a transfiguração foi um momento especial quando o reino da glória invadiu o reino da graça. Eu diria, a visão da transfiguração é uma visão microcósmica do que será o reino da glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Um dia desses, um dia que não está muito longe de hoje, do dia de hoje, o reino da glória vai invadir para sempre o reino da graça, e nós todos seremos glorificados, e estaremos com o Senhor e com todos os salvos em cima do monte de Sião. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A Bíblia diz que Jesus foi transfigurado diante deles, ele foi transformado diante deles. O profeta Daniel viu em visão o Senhor Jesus glorificado, e ele falou que o Senhor Jesus tinha os cabelos brancos, os olhos de fogo. É a mesma visão aqui. Os seus olhos brilhavam como o sol, e as suas vestes resplandeciam. Em Apocalipse, no capítulo 1, João, quando viu o Senhor em glória e majestade, ele descreve o Senhor como alguém reluzente. Apareceram Moisés e Elias. Por que apareceram Moisés e Elias? Algumas razões para pensar. Porque estes dois, eles passaram por sofrimentos também. Moisés teve o privilégio de ter o seu rosto brilhando quando ele passou 40 dias e 40 noites com Deus no Monte Sinai para receber as tábuas. Mas Moisés teve baixos também,
por exemplo, não lhe foi permitido entrar na terra prometida porque ele cometeu um pecado de ferir a rocha pela segunda vez. Mas Moisés estava lá, porque Moisés foi um grande líder do povo de Deus, um libertador. E Moisés estava lá para representar todos aqueles que, tendo passado pela morte, estarão no monte de Sião com Jesus, amém? E Elias também esteve no monte, enfrentando os profetas falsos. Assim como Moisés, Elias também teve tribulações. Ele se levantou e achou até que estivesse sozinho, mas o Senhor falou para ele que ainda tinha 7.000, porque a nação estava indo à derrocada total, idolatria total, e ele se levantou e disse: nós temos que adorar o Deus do céu, e não um bezerro, e não um altar. Mas Elias, esse grande homem, ele ficou com medo de uma mulher. Mas por que Elias estava lá? Porque Elias, no reino da glória, no momento da transfiguração, ele era um representante, estava representando todos aqueles que irão para a eternidade sem ver a morte quando Jesus regressar. Amém? Agora a Bíblia diz que Moisés e Elias falavam com ele. E eu fico pensando, que linguagem será, que língua eles usavam? Será que estavam falando a língua dos discípulos, a língua que era falada nos dias de Jesus? Será que eles estavam falando em aramaico, hebraico, grego? Não. Isso aqui não está escrito em lugar nenhum, tá? Só aqui no meu coração. Eles estavam falando a língua do céu. Porque Jesus é o Senhor da glória do céu. E estes dois, eles estavam na glória. Eles estão na glória. Eles podiam falar a linguagem do céu, que é diferente da nossa língua. Eu não sei como é, mas um dia nós vamos saber, amém? Agora, quando Deus falou do meio da nuvem, certamente Deus falou na linguagem que os discípulos entenderam, porque eles registraram, foram contando. E o que é que Deus falou? Olha, vou traduzir numa linguagem bem simples para facilitar para você. Vocês estão vendo Moisés e Elias, dois líderes dos maiores do meu povo? Não é a eles que vocês têm que ouvir. Este aqui é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. A ele ouvir. Nós precisamos ouvir o Senhor Jesus, irmãos. Não os pastores. Não as regras das igrejas. Não. Nós temos que ouvir a palavra do Senhor Jesus, a voz do Senhor Jesus. Porque os pastores, os líderes, eles não salvam ninguém, mas Jesus salva. E quantas pessoas estão iludidas hoje por aí, estão sendo enganadas por líderes religiosos, enganadas, de dia e de noite estão sendo enganadas. O Senhor nosso Deus falou: o meu filho amado é este, a ele que vocês têm que ouvir. Aí Pedro tomou a palavra e disse: é muito bom estarmos aqui, Senhor. Sabe por que Pedro falou isso? Não é que Pedro queria ser gentil, não, e fazer tenda para os três. Não é isso, não. Vou explicar. Os 6 dias antes, quando Pedro confessou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, quando Jesus falou: alguns de vocês não vão passar pela morte sem antes que contemplem o reino de Deus, Jesus tinha falado para eles que ele precisava ir para Jerusalém, porque ele ia morrer lá. Pedro, com essa estrutura na cabeça: bom, então, Senhor, não vão para Jerusalém, não, vão fazer a nossa tenda aqui, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Às vezes nós agimos como Pedro, nós não queremos o Calvário, nós queremos tirar esse pedaço da história fora, mas a nossa história passa pelo Calvário. A história de todo cristão que vai para a eternidade passa pelo Calvário. Não fuja do Calvário. Não queira uma religião que não tenha Calvário. E eu já enfrentei muitas vezes o Calvário por ser cristão. Muitas vezes. E quando você é cristão de verdade, você enfrenta todo dia o Calvário. E eu falei aqui um dia desses aí para trás que
Se você nunca cruzar com o inimigo, cuidado, porque de repente você está na mesma direção que ele. Quem é cristão enfrenta o inimigo, porque enfrenta o Calvário. Bom é estarmos aqui. Você entenda do jeito que quiser. Mas não se esqueça que todos nós temos que enfrentar o nosso Calvário. Os discípulos caíram. Jesus os tocou e os ergueu. Eles se levantaram. E Jesus disse: não temais. E ainda disse o seguinte: não contem para ninguém até que o Filho do Homem ressuscite. Para pensar. Alguns de nós têm muita dificuldade de guardar segredo, né? Já viram? Acho que aqueles 3 conseguiram guardar o segredo por mais uns dias, poucos dias, né? Por que Jesus não queria que eles contassem antes da ressurreição? Porque como na mente de vocês e na minha, nós achamos que sabemos muitas coisas. E muitas das coisas que nós achamos que sabemos, elas não são corretas. Elas não são exatamente como nós achamos que elas são. Porque as coisas não são do jeito que nós achamos que são, elas são como são. Dá para entender? O povo daquele tempo esperava um Jesus glorificado, esperava um Messias poderoso, um Messias que os libertasse do jugo romano. Imaginem se eles saíssem de lá gritando: olha, o Jesus que nós estamos esperando assim para libertar o povo é esse aqui mesmo, ele é poderoso, glorioso. Teria dado uma confusão mais ou menos, teria piorado em muito a história. Algumas coisas que nós sabemos, nós não deveríamos dizer nunca. Sabia? Por vezes nós falamos muitas coisas que não precisam ser faladas. Quer falar uma coisa que precisa e deve ser falada? Fale das virtudes das pessoas. Porque se você falar das virtudes, se alguém contar, não vai trazer nenhum prejuízo. Mas se você falar dos defeitos e alguém contar, vai trazer prejuízo. Algumas coisas não devem ser ditas nunca. Eu quero falar porque essa é uma crítica construtiva. Se fosse construtivo ou construtiva, não seria crítica, não é? Eu tenho um santo orgulho. Se fosse santo, não seria orgulho. Fale 3 palavras, mas fale 3 palavras carinhosas, bondosas. Bom, vamos para frente, né? Hoje Deus está convidando você para subir o Monte da Transfiguração. Ele quer dar um pouquinho de glória para você poder enfrentar o Getsemane, porque Ele quer você finalmente no Monte de Sião. Dá para entender a minha caminhada? Temos que subir o Monte da Transfiguração com Jesus, para podermos vencer o Monte do Getsemane, e então finalmente estarmos no Monte de Sião com Jesus. Esse é o meu sonho, e eu sonho em estar muito em breve no Monte de Sião, com a minha família, com a minha igreja, as pessoas que eu amo, os meus amigos, no Monte de Sião. Mas para eu chegar no Monte de Sião, eu tenho que vencer o Getsemane. E eu só poderei vencer o Getsemane se eu subir o Monte da Transfiguração com Jesus e receber da sua glória. Se você estiver enfrentando hoje o Getsemane, Deus está convidando você para primeiro dar uma passadinha no Monte da Transfiguração. Ele quer dar uma bênção para você, uma glória para você poder vencer o Getsemane e chegar ao Monte de Sião. A transfiguração é uma miniatura do reino de Deus. Por que estavam lá Moisés e Elias? Para representar todos os salvos de todos os tempos. E será assim no Monte de Sião, amados. E pela graça de Deus eu estarei lá. E pela graça de Deus você estará lá.
Mas antes de chegarmos a Sião, tem que transpor o Getsemane. A Ivane vai me ajudar agora. E eu queria chamar aqui à frente 1 ou 2 ou 3 ou meia dúzia, não todos, que estão neste momento enfrentando o Getsemane e que gostariam de dizer: Senhor, me leva primeiro para o monte da transfiguração, coloca a tua glória em mim, para que eu vença o Getsemane e chegue finalmente ao monte de Sião. Enquanto a Ivane estiver cantando, se você é essa pessoa, não tenha medo não, vem aqui à frente. Deus está aqui para abençoar o seu povo, a mim e a você. Quando eu chorei e as lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei sozinha no silêncio, você chegou, então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar pelo mar. Foi ali no alto dos teus ombros que eu aprendi, sou forte pra lutar. No mundo aqui a luta continua, são corações cansados de chorar, mas quando estou contigo eu fecho os olhos e posso ver o céu a me esperar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos teus ombros que eu aprendi, sou forte pra lutar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos teus ombros que eu aprendi, sou forte pra lutar. Que eu aprendi, sou forte pra lutar. Obrigado, Ivane. Obrigado mesmo, do fundo do coração. Fica aqui. Provavelmente, os que mais assimilaram as palavras de Jesus sobre sua morte 6 dias antes, provavelmente tenham sido Pedro, Tiago e João. Jesus os levou para a transfiguração, para que sua fé não desvanecesse.
aqueles que mais sentiram sobre o seu sofrimento, Ele deu uma força a mais na glorificação. Por outro lado, Moisés e Elias devem ter dito para Jesus: o Pai mandou dizer que está feliz com o que você está fazendo. Vá em frente. Você vai salvar uma multidão com seu sacrifício. Talvez você tenha sido tocado. E talvez esteja sofrendo. O Senhor Jesus quer levar você para o Monte da Transfiguração para dar a você um pouco de glória, para você não desistir quando chegar no Getsemane, porque finalmente Ele quer você no Monte de Sião. Ele nos carrega em seus ombros, em seus braços, e eu o louvo por isso. Meu Deus, louvado seja o teu nome, pelo Monte da Transfiguração. Coloca um pouco da tua glória em cada um de nós, para que possamos passar tranquilamente pelo Getsemane e muito em breve, juntos, com a nossa família e com a nossa igreja, chegarmos ao Monte de Sião. Que naquele dia, meu Pai, nenhum falte, nenhum, estejamos lá. Abençoa a tua igreja, a tua herança. Dá-nos um restante sábado feliz. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Participe conosco dessa experiência de adoração a Deus em uma das igrejas adventistas espalhadas pelo Brasil. Entre agora no site encontreumaigreja.com.br e localize uma igreja próxima a você. Estamos aguardando a sua presença. Jesus.